Bom dia a todos, como estão? Tudo bem? Olha só, embora a gente tivesse chegado num fundo interessante aqui no mini índice, nós tivemos uma exaustão de uma barra de 9.000 pontos do fractal vendedor, que ela foi exercida nesse mês de julho. Foi uma exaustão realmente, praticamente quase dobrou a barra inicial, que era uma barra menor nesse fractal de 6.000 pontos. Aumentou em 13.000 pontos. Ela chegou numa região bem defendida de um comprador. Inclusive, esse comprador ele estava nessa parte de cima e agora há uma defesa maior embaixo. Pode ser que na troca de papéis ele tenha trocado a posição dele, mas a gente tem um comprador bem grande já há um tempo. A gente anda marcando ele aqui. Então, o que acontece? Da máxima à mínima, da macro, essa região aqui de liquidez, ela tem a configuração da cabeça de um dragão, tá? Então, existe uma estrutura chamada Dragon Patterns, que vocês podem olhar, que ela está fazendo essa estrutura. Então, agora a gente está surfando a cauda, né? O início da cauda do dragão. A ideia, né, é que ele chegue para o teste de macro dos 50% da região da macro. Lembrando que a gente tem uma liquidez aqui em cima, tá? E também, não vamos esquecer que a gente tem um gap aqui embaixo para fechar. Tá? Então, a gente tem no índice sempre dois caminhos. O que compete a gente, como analista, é entender qual é o caminho que ele vai fazer. Tirando a manipulação do mercado dos primeiros 15 minutos que eu falo para vocês, que os primeiros candles é para pega de liquidez, é para o trade de abertura que tem uma outra configuração diferente do operacional do mercado. O mercado a gente vai reconhecendo estruturas, testando elas, testando regiões junto com o preço e entrando. Mas para que uma estrutura ela seja validada, ela precisa de pontos de confirmação. O 50% do primeiro candle é um ponto de confirmação. Se o mercado cria uma estrutura de teste nos 50% acima dessa região, ele quer ser comprador, então isso vai muito também da experiência do trade. Mas se vocês têm dificuldade em fazer o trade de abertura, que são ali os primeiros 15 minutos, meia hora do mercado, onde ele vai buscar violinar, porque ele vai pegar ajuste, liquidez de cima e de baixo do caixote de fechamento. Ele vai às vezes abrir no preço, às vezes ele abre em gap. Se ele faz um candle de reversão, como o primeiro candle do dia, ele vai fazer um topo ou um fundo antes de o mercado virar. E o mercado vira muito rápido. Então, tudo isso a gente tem que entender. Qual é a real intenção de existir um candle de reversão como o primeiro candle do dia? Aí vocês vão olhar, onde é que está a minha liquidez? Está embaixo, está em cima? Qual é a liquidez mais perto? Onde que pode o preço virar? Se vocês forem fazer o trade de abertura, vocês sabem que existe uma máxima nossa, já do método de base, né? Quando a gente trabalha as amplitudes, que na abertura o mercado tende a ir na VWAP do dia anterior e no ajuste. Ele pode ir na VWAP semanal ou mensal, se a diária está muito longe, mas ele não deixa de ir numa delas. Por isso que nós usamos a tríade de VWAPs no nosso gráfico. E quanto ao ajuste, às vezes ele não paga o ajuste, nem sempre ele vai pagar, mas ele volta para pegar. Até 3, 4, 5 dias depois ele volta naquela região. Ou seja, o mercado ele vive dentro, né, de duas médias de preço, uma máxima e uma mínima, e o mercado andando aqui dentro. As bases de amplitude, que são os nossos fractais, nos ajudam a ter uma direção. E é óbvio que dentro de um fractal maior vendedor, eu vou ter pontos de compra, como eu vou ter pontos de venda. Mas eu vou trabalhar mais aonde? Se eu sei que o meu fractal agora, eu estou no comprador. Eu devo esperar o mercado criar fundos, criar uma estrutura de alta, confirmar a região de pullback de 20% e 30%, ganhar o primeiro candle do dia. Quando eu fizer o pullback novamente, eu entro na região. Então, isso é operacional. Esse é o operacional.
vocês como analistas, vocês têm que entender e reconhecer essas estruturas e essas regiões. Por isso que a gente pede para vocês marcar ponto de POI, que são pontos de reversão, marcar POC, que é um alvo, os favorite gaps, os order blocks, são pontos de entrada ou de saída, dependendo do ponto que você entrou, que você operou. Então, tudo isso vocês vão ganhando consistência. E só depende de vocês. Por isso que aqui no método, a gente não diz assim, agora é compra, agora é venda. Não. Eu faço todo o estudo, o grupo é de estudos, para que a gente tenha o recap, mostrando o que o mercado pode fazer e mostrando também o que ele fez. Então, conforme nós falamos ontem, a tendência do dia do mini índice era comprador. Sem novidades. O que acontece na abertura? Ele manipula, então ele vai iniciar com uma venda para pegar a liquidez dessa região de baixo, vai buscar um order block vendedor, vai criar uma estrutura em W e aí você entra comprado. Eu entro comprado direto ou espero o primeiro pivô do dia? Bom, o primeiro pivô do dia te deu um formato de comprador após um W. E agora a gente tem uma forma de xícara. Nós temos 3 símbolos aqui de alta, 3, numa região de order block comprador, após pegar liquidez. Então, aqui nós temos o quê? Um teste de mínimas executado com sucesso, não perde a mínima da estrutura que ele mesmo criou. Então, vamos aguardar para subir comprados. Mas os 50% do primeiro candle do dia está lá em cima. Mas a partir do primeiro pivô, eu já tendo uma estrutura compradora, eu já tendo o primeiro pivô comprador, eu surfo essa estrutura de xícara. E essa estrutura de xícara, ela me dá até 2 vezes o seu alvo. Então, se eu tenho essa altura nela, a primeira métrica que eu tenho é aqui, ó, 186.172. A segunda métrica é quando eu pego a projeção de Fibonacci a seco e coloco no primeiro pivô do dia que eu identifiquei, que é esse aqui. Por que esse aqui é o primeiro pivô do dia e não é esse micro aqui do lado? Esse micro, ele tem uma máxima, uma mínima, um pullback, vamos dizer assim, ou uma retração normal do preço, e aí ele finaliza aqui nessa mínima. Depois a gente tem o quê? Um choque de movimento, ó, onde eu tenho um fundo anterior quebrado, um topo quebrado e uma nova máxima mediante a essa aqui. Então, eu posso considerar, a partir do momento que ele quebrou esse fundo e ele quebra esse topo, como aquele movimento. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, quebra o topo, quebra o fundo, quebra o topo, então agora eu vou preparar para subir. Então, tem uma máxima assim dentro da Smart Money Concept. Então, a gente usa isso. Então, a partir do momento que eu tenho um fundo ferido e um topo maior que o anterior, com movimento de choque, que era vendedor, passou a ser comprador, eu considero isso aqui como realmente um pivô, tá? Essa é a diferença. Sempre entre um pivô e outro, eu preciso ter ou uma mínima ou uma máxima violada, tá? Melhor se fosse as duas, mas numa tendência de alta, por exemplo, eu raramente vou ter a mínima, né, violada. Eu teria que ter sempre topos e fundos ascendentes. Então, o conceito inicial é na montagem do mercado. Então, 9,23, 9,6 você já tinha ali um pivô do dia. E esse pivô, aí vem o conceito de congruências de alvo. No final do dia de ontem, ele não pagou o alvo da sua xícara, total. Ficou ali pelo menos um alvo pendente, tá? Dessa região aqui, maior. Que ele vai pagar de 1 a 2 vezes aqui a sua altura, né? Deixa eu botar assim. Ó, ele pagou uma vez, pelo menos a gente sabia que poderia pagar. Então, ele ficou com essa dívida aqui nessa região. E ele ficou com a criação de uma nova xícara, que é uma estrutura compradora, de reversão para compra, né? Com alvos menores, mas sair podendo chegar a 2 alvos mediante essa aqui,
que é uma cúpula maior. Ok, uma xícara maior, desculpa. Congruência de alvos, então, nessa região de 161.8 e de 200, eu tenho essa dívida e eu tenho agora o alvo da xícara formada logo após o primeiro pivô do dia. Sendo que esse pivô, ele me dá essa região, e a xícara me dá também essa região 61.8, e a xícara do dia de ontem do fechamento também me dá a região entre 61.8 e 200%. Então, aqui começou a ter uma congruência, eu tenho 3 alvos numa região. E é óbvio que o mercado recém começou a subir, ele recém começou e aqui ele já tá voltando, ó. Aí, o que a maioria dos trades fazem? Fica com medo de segurar o trade. Acha que aqui, porque ele já fez essa crista com um monte de pavio, e acredita que o trade acabou aqui, que agora o mercado vai virar vendedor, que isso aqui é um topo menor, que essa cúpula que ele está fazendo aqui é um topo menor, e não é, isso aqui é uma estrutura de alta. Tem um nome, inclusive, essa estrutura, tá? Então, assim, quem não conhece a estrutura, acredita que o mercado morreu. Que ele não chegou nem, que ele negou a região de 161, né? Porque aqui não chegou e aqui não chegou. E aí o mercado vem e faz o quê? Faz um novo pivô, encosta no 61 e volta. Aí, de novo, os vendedores de sala, de curso de sala, agora vamos vender, que o mercado vai corrigir, vai reverter. E aí vocês ficam vendendo em regiões que os pivôs, todos eles estão mostrando que é compra. Então, qual é a técnica que a gente tem na mentoria? É como calcular os alvos de todos esses pivôs associados para que todos tenham congruência. E nós chegamos numa região de valor, que é essa aqui, ó. Então, cada pivô tem um alvo, ó. Cada pivô tem um alvo. Óbvio que o primeiro candle do dia, aliás, o primeiro pivô do dia, ele vai me dar um alvo maior, que vai ser entre a região de 200 e 300. Ontem, como o mercado pagou entre essa região, é o que a gente espera, que hoje ele pague também a região de 200 e 300, porque o preço abriu no fechamento, né? Nosso preço ele abriu no fechamento, dando uma continuidade ao movimento de anterior, que a tendência era compradora, né? Então, a gente acredita que esse mesmo movimento vai se manter, porque o dia de hoje é uma continuidade do de ontem. Então, nós já tínhamos essa expectativa aqui. Associado com alvos congruentes nessa região de 1.800, podemos chegar a 300. Então, conforme o mercado vai montando seus pivôs, e aí vai a técnica giro de contrato, né? Compro mais embaixo, vendo em cima um pouco. Ele volta, compro mais embaixo, vendo em cima de novo. Compro mais embaixo, vendo em cima de novo, até que eu tenha um pivô de reversão. Então, isso a gente vai fazendo o giro de contrato, jogando médica business para baixo. E tem o trade que entra e segura. Ele só sai quando chegar no 200, por ali. Também é uma forma de operar. E tem o scalper. Então, o que o scalper faz? O scalper ele pega 2 vezes a mesma região de preço. Por quê? Porque o scalper ele vai entrar aqui nessa cúpula, nessa xícara, e ele vai esperar dar a máxima. Quando ele perceber que é uma estrutura em M de venda, ele sai. Ele sai no rompimento desse fundo. E ele recompra aqui. Ele recompra aqui para sair nas máximas. Aí, ou seja, essa região que ele subiu aqui comprado, quando ele recompra aqui, ele recompra ela de novo. Quando ele recompra mais embaixo, ele recompra ela de novo. E tem um scalper mais kamikaze ainda, que é aquele que vira a mão aqui no topo e vende, né? Então, ele pega a subida e pega metade da alta. Pega a subida, pega mais um pouco da baixa, da venda. Pega a subida, ou seja, tem os kamikazes da vida também, que vão ganhar muito mais também fazendo isso. Aquele cara que botou 3 quadradinhos, 5 aqui embaixo e segurou o 3 de tal em cima, é um iniciante. Aquele que começa a fazer giro, que bota um pouco mais aqui, distribui, né, a sua mão e vai girando, né, comprando mais embaixo, vendendo em cima, para jogar o médio mais para baixo, esse cara é o cara, né? Então, vocês têm que praticar. Por isso que existe o simulador. Vocês já estão recebendo como operar. Você já tem o método lá do TP marcação. Lá pela ferramenta TP, depois que ele dá a amplitude ali dos 10 minutos,
se vocês enxergarem ali, como a nossa amplitude foi muito grande, ó, tá vendo? Devido a essa venda aqui de liquidez na abertura, quando o mercado volta para cima, ele paga uma amplitude para cima dessa, ele paga 100% real. Então, já era um ponto de surfar, né? Ia dar menos operações, não ia pegar tão lá embaixo, porque vocês iam depender do rompimento dessa região, mas vocês iam pegar toda essa subida aqui, tá? Que também ia dar um bom trade, mas iam operar mais a partir do meio-dia, né? Que ele começou a subir aqui a partir do meio-dia. Então, iam pegar uma boa subida ali, né? Mas ok, vamos voltando. Então, a gente fala da congruência de alvos. E a congruência de alvos, ela me dá essa região aqui, tá? Temos algumas marcações, temos pontos de correção, mas a gente chegou nesse topo que deu coincidência de ser o topo exatamente da reversão. Aí quem faz a mentoria entende por que é a reversão, qual foi o alvo de Fibonacci, que esse sétimo pivô do dia, né? Esse aqui é o sétimo pivô. O pivô de número 7, o que ele traz, né? Por que ele dá esse alvo, como que calcula. Isso tudo tem na mentoria, tá? E agora a gente está esperando o quê? Pessoal, não cai manipulação de mercado. Hoje a gente vai estar esperando o quê? Pontos de correção. Mas não pense que o mercado vai voltar de imediato lá para o final dele. Lá para o início, perdão. Essa região. Por quê? A gente tem dois pontos de correção muito próximos aqui ao fechamento. Que é essa região aqui, ó, de 136 bola. E um pouquinho abaixo aqui no 135.800, tá? Caso ele faça uma correção em 50%, aqui nós temos um Favorite Gap, que é um alvo. Então, caso vocês entendam que o mercado veio em correção, que ele vai descer, ele pode vir nesse Favorite Gap aqui e voltar a subir. Porque a gente tem alvos aqui em cima. Toda essa região aqui em vermelho são regiões que o mercado tende a pegar hoje. Então, pode haver uma continuidade do movimento de alta ainda, tá? Por quê? Porque ele não pagou todo o fractal, tá? Existe um fractal maior, tá? Que o mercado não pagou ainda esse fractal. Deixa eu puxar ele pra cá. Pra vocês terem uma ideia do fractal da macro. Eu não quero deslocar ele do ponto, mas enfim. Só para vocês terem uma ideia do fractal da macro. Gente, ele é muito grande. Ó, vou puxar um pouco para baixo. Mas assim, ó, ele é muito grande. Ou seja, a gente tem um alvo bem maior do que vocês podem imaginar lá para cima, tá? Então, não pensem vocês que o mercado vai descer, porque a gente está trabalhando esse fractal. Não, ele pode descer, mas não pode, ou se caso ele venha perder os fundos, fecha o gap que está aqui, né, e volta a subir pela barra de amplitude. Mas o que vai garantir isso? É a estrutura, o ponto de abertura, o formato do primeiro candle do dia, as médias em relação a essas regiões. E se vocês tiverem uma ideia do que estão e aonde estão os nossos alvos, né? Sim, eles estão longe do preço, o que sugere que realmente haja uma reversão na abertura desse mercado. Mas se o mercado não fizer estrutura, então vamos dizer que é aquele dia do mês que o mercado não quis buscar a VWAP do dia anterior e nenhum ajuste, e vai seguir o seu livre caminho de ascendência, obedecendo então a regra ali do fractal maior. Então hoje é um dia de muita cautela, tá? Porque o mercado vai manipular para venda, vocês vão vender, e quem vendeu tardio pode ser estopado numa reversão. Então observe qual é o formato do primeiro candle do dia, isso é extremamente importante, tá? Lembrando que existe um fractal maior de teste máximos, tá?
que vai testar essa região e fechar esse gap aqui, tá? Então, a gente tem um gapzinho para fechar aqui nessa região, que provavelmente o mercado tá indo lá também. Lembrando que a gente já tinha alguns alvos que nos jogavam aqui para cima da região de 150 mil, tá? Então, a gente tem esse alvo marcado e nós temos também liquidez nessa região aqui em cima. Vocês estão vendo até onde o mercado pode ir? Até os 144 mil por aí, tá? Então, aqui tem a cabeça do dragão, ó, do grande dragão. Agora ele pode estar subindo a sua cauda e a gente surfar aqui até 50% da macro e a cabeça do dragão para pegar esse ponto de liquidez aqui da região de 143.700 por aí, tá? Ou seja, tem bastante alvo para cima. Tendência, tem tudo a favor pra gente subir. Então, observem as estruturas, tá? Se isso aqui não for o dragão de Komodo, ele vai descer se for. Mas o que vai confirmar para nós essa estrutura aqui é exatamente o que o preço vai fazer. E também, depois de subir essa quantidade de pontos que subiu, ele pode lateralizar aqui em cima. Porque daí, se ele for realmente buscar VWAP, ele tem que trocar a estrutura de compra para venda, fazer pivôs e sementes. Calculem os alvos, é isso que eu tenho para dizer para vocês, com muita calma. Calculem os alvos, tá? E lá no diário, nós estamos numa região, vamos olhar isso aqui agora. Vamos pegar aqui, ó. Aqui nós temos uma região importante. Ó, a gente já ganhou a máxima ali, ó. Tá vendo? A gente já tá começando a fazer um pullback. Como aqui tem uma trend, ó. Aqui tem uma trend, aqui, ó. Tá vendo? Ele ganhou essa região já, ó. Ele já ganhou. Então, o que ele pode fazer? Agora, ele tá buscando essa liquidez dessas regiões aqui. Eu ainda acredito no segmento, tá? Mas, o que a gente pode fazer? Até porque ele tem esse sol de bloco para pegar aqui em cima. Se ele for subir, um dos nossos alvos será a região de 138 para a região de 139 mil. Tá? Então, uma região interessante aqui. Então, a gente tá aí a 2, 3 mil de um alvo interessante que a gente tem. E que ele pode chegar até lá sexta-feira, né? Fazer aqui essa região aqui. Lembrando que o nosso fractal vai até essa região aqui. Então, vocês podem marcar os 50% do candle 98 do diário, botar um alarme, né, nele, como uma região, porque ele é um favorite gap, né? E o mercado tende a buscar essa região aqui, preço para fechar essa região, ó, que está descoberta. Então, é uma região de interesse do diário e que casa também com a nossa barra de amplitude. Eu acredito que é isso que o mercado está querendo ir, tá? Essa região que o mercado está querendo fazer. Então, ele vai pegando liquidez desses topos todos até os 6 pontos, até fechar esse favorite gap. E aí, se ganhar topo, aí vai fazendo aquele teste lá e pegar liquidez de topo aqui. Se ganhar o topo do 98, né? Vai buscar rapidinho 99. Já vai testar os 50% de 96. E aí pegar a liquidez nessa região. Caso contrário, ele pode bater fechamento de gap aqui, né? Do favorite gap. Fechar essa região aqui, que está descoberto, e reverter. Aí voltar para fazer teste de mínimas, tá? Então, assim, ó, depois que ele fecha essa região aqui, que tá como dívida no diário, né? Aí ele vai escolher o caminho dele, porque aqui do lado vai ter o fractal vendedor dele. Se ele estender o comprador, a gente vai acompanhando até essa liquidez. Porque o conceito de Smart Money, ele manda vocês irem nessa região, né? Tá? Então, fechou as explicações, o porquê que o preço está subindo, como que o mercado age, fechou, né? Então, tá. Então, hoje eu vou pedir para vocês cautela,
observe as estruturas, esperem, né, o mercado estabilizar. O que é estabilizar? Espera passar ali os 10, 15 minutos, meia hora ali da abertura. E aí, quando o mercado criar seu pivô, já larga o alvo seco do Fibonacci e observa a região da abertura. E se ele ganhar abertura fazendo os pivôs ascendentes, mete compra no primeiro fundo que ele fizer. Essa é a primeira coisa que eu falo para vocês, tá? Pode ter uma continuidade dessa região aqui. Pode ter uma continuidade dessa região aqui. Isso é extremamente importante. Vamos tirar os estudos agora. Ó, então a gente tem essa trend aqui, a gente já tá fazendo esse movimento, ó. Tá vendo? Ele já tá abrindo, né? A região aqui, ó. Ele já tá abrindo. O que pode ser um direcional fechamento desse gap e ganho dessa região aqui. Extremamente importante olhar para isso. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Mas ele tá bem altista aqui, no desenho dele, ó. Tá bem altista ainda, tá? Então é isso. Vamos ver o que ele vai fazer no mini índice. E o dólar? Ah, dolinha. A linha fez um pullback aqui legal, teste. Não chegou a testar 50%, né? Dessa pernada aqui, ó. Foi quase no 38,2 aqui na ponte de reversão. Mas o dólar a gente tinha dado a dica, né? Que a gente tinha uma macro estrutura de baixo, nós tínhamos aqui um ombro, cabeça, ombro no diário. E que essa aqui era a neckline, que é a linha de topo. E que nesse dia 23 de julho, né, a gente estava iniciando aqui num fractal vendedor, neste fundo. Se ele não ganhasse o topo, que estava marcado lá com a seta na região de 5.593, ele ia buscar a região dos 5.550, 5.505, tá? E ele finalizou o dia lá nos 5.521, tá? Aqui nós temos uma estrutura de megafone responsável pela descida aqui do mercado. Lindo megafone, tá bom? A mesma coisa eu vou falar para vocês hoje no dólar. A gente está num fractal maior vendedor? Sim, estamos. Qual é o objetivo? Buscar a liquidez desses fundos e fechar esse gap aqui. Que tá aberto aqui embaixo, tá vendo? Nós temos um gapzinho para fechar ainda, ó. Que faltou um pouquinho ali para ele pegar e fechar essa estrutura, tá? Então, a gente tem liquidez e gaps para baixo. Lá no índice, a gente tem liquidez e gaps para cima. Então, existe nesse momento do mercado uma congruência de dinâmica de preço, que é o índice subindo e o dólar caindo. Então, os gráficos estão conversando entre si, tá? Aqui tem um ponto de dívida também para esse fundo. Então, nós temos, assim, pontos bem interessantes aqui, tá? Como ele tá testando a cabeça desse pivô nessa região, tá vendo que ele testou essa região aqui e sentiu ela? Tem que observar agora uma continuidade desse movimento para fechar esse gap, ou se ele já vai reverter. Então, eu repito, tá? Eu repito que existem movimentos, estruturas que a gente tem que podem ser continuidade da venda, tá? Essa cúpula aqui é uma continuidade de venda. Só que eu preciso ver qual é a estrutura que ele vai abrir no mercado. Lembrando que o dólar, se ele vai ser vendedor, o que ele vai fazer? Ele vai manipular a compra no início, né, na abertura. Então, ele pode abrir acima do fechamento nessa região. Ele pode abrir na região de teste de 50% dessa pernada. Então, a gente pega a máxima e a mínima aqui. E marca aqui essa região de 50%, né? Que é uma região de teste. Uma região que o mercado pode estar buscando testar. Aí tem ela e mais aquelas três do lado, né?
o 618 e o 382. São os 3 pontos de teste da reversão, tá? Então, esses pontos da reversão são os pontos que o mercado pode já abrir neles e descer, ou abrir no preço e subir para pegar a liquidez desses topos, né? Todos, né? Então, pega um pouco dessa liquidez e chega aqui nos 50 e aí reverte. Tá? Até vou deixar ela rosa para lembrar que é a região dos 50%. E assim o mercado vai se promovendo, tá? Mas lembrando que a gente ainda tem alvos para baixo. Então, o que vai determinar se ele vai dar continuidade a essa venda são as estruturas, tá? Claro que aqui dentro da mentoria a gente fala sobre as estruturas dessas configurações mais avançadas, mas se vocês forem olhar aqui, o dólar ele marca, ó, esse grande pivô aqui já é uma venda, ó, tá vendo? Já é uma venda, tá? Por quê? Entre a mínima, a máxima e a mínima, tudo que aconteceu aqui dentro de ruído no gráfico de minuto eu não vou considerar. Ah, mas aqui dentro ele fez um pivô de alta, mas aí tu tá fragmentando o próprio pivô do dia, né? Então, observa com carinho, né? O fechamento abaixo da abertura. Iniciou um movimento de choque, ganhou um micro topo anterior, aqui eu tenho um novo início de um novo pivô. E, na verdade, isso aqui era uma estrutura, né? Então, ao mesmo tempo que ele cria uma estrutura de venda no primeiro pivô do dia, que me dá a projeção de Fibonacci de alvos lá no 200, eu não posso pensar já em reversão se ele não pagou nada do meu alvo vendedor. Então, eu tenho que entender o seguinte, se agora ele está criando nesse fundo aqui, abaixo do fechamento de ontem, uma estrutura de alta, eu tenho que tentar reconhecer essa estrutura. Então, aqui eu só vou fazendo scalpzinhos até entender realmente a perda dessa região. Até porque o ombro cabeça ombro do diário estava aqui, ó. Então ele já tem que entrar numa estrutura vendedora. Então a gente identificou o megafone, tá? Perde ele e vai nos alvos. Observando todos os pivôs após a perda do megafone e da acumulação aqui na região de neckline, também todo o vendedor. Tudo mostrando vendas, tá? Eu não vou calcular aqui as projeções, mas a mesma coisa, congruência nessa região aqui, ó, congruência de alvos toda nessa região aqui, entre o 61 e 200%. O que foi fantástico, né? Porque se eu pegar um micro pivô vendedor, o alvo aqui teria perto dos 800. Mas como eu peguei pelo macro, aí eu cheguei nos 200, tá? Mas o dólar pagou muito. Só para ter uma ideia, o dólar pagou muito hoje. Tá bom? Então, a mesma coisa. Ele pode ter uma continuidade da queda. Tem alvos para baixo. Mas isso ele vai manipular. Então, ele pode até abrir, inclusive, aqui, ó. Nessa região. Ou numa região de reversão, né? Ele abre, bate e volta a descer. Ou já abre aqui e desce reto. Ou abre aqui, sobe para fazer um topo. A gente vende o topo, tá? Lembrando que a gente vai vender se a estrutura permitir. Tem que ser estrutura de continuidade abrindo no preço. Se ele abrir sem deixar gap, ou se ele abrir próximo e já fechar, significa continuidade do movimento do dia anterior. Então, vamos observar isso. Qual é o primeiro candle do dia? É venda? Se for venda, a mesma coisa, tá? Então, o trade de abertura é extremamente importante nessa hora. Olhar a máxima mínima do preço no CME, dá uma olhada na curva de juros, na abertura, tá? Quem tá usando o IFR lá, o TV Matrix, lembra que ele sempre vai mostrar para vocês algumas tendências ali do dia, né? Tá? Abaixo, aqui tá mostrando no IFR posicionamento um pouco abaixo, uma opção de venda, na verdade.
E o TV Matrix está mostrando o mercado no IFR mostrando abertura abaixo, né? E o Matrix tá entrando pressão de compradores, mas ele tá numa região também de mínimas, né? Uma região de venda ainda. Tá, então muito cuidado aqui quando os indicadores, porque ontem provavelmente o indicador deu vários pontos de compra, mas não era compra real, né? Então tem que cuidar isso. A tendência maior era a venda, e o indicador às vezes deve dar a compra, porque é o pullbackzinho, né, do movimento, só para vocês cuidarem disso. Mas era isso, pessoal. Ainda em posição de venda, tá? Em região compradora, sim. Então ele pode fazer esse movimento aqui, ó, tá? Pode, né? O que eu quero dizer? Ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Sobe, pega a liquidez desses topos. Aí o quanto que ele pode subir, tá? Região de reversão. E aí afundar, né? Faz aquele M e aí vai buscar. Mas para isso acontecer tem que ser um candle de reversão, tá? Só lembrando, né? Tem que ser um candle de reversão. Senão não vai pegar essa região, tá bom? Então era isso, tá? Hoje não temos muito o que esmiuçar, porque a gente tá realmente no fractal vendedor, né? Então a gente não tem muito o que esmiuçar aqui desse mercado, ó. Tá vendo? A gente tá num fundo em que ele tende a buscar um pouco mais essa região, ou até lateralizar, ó. Só que a gente tem uma região de liquidez aqui embaixo para pegar, ó. Tá? Então é importante lembrar dessa região aqui, tá? Porque o mercado pode estar vindo nela. E, coincidência, nós temos um alvo aqui também, tá? Então, é um movimento também que fecha a frequência. Então, precisa ter esse cuidado aí. Trabalhar com compras, né? Numa região que o mercado tá espelhando esse lado aqui. Quando ele chegar aqui, ele pode lateralizar, assim como ele fez aqui. Aí, cria novamente um padrão xícara, vamos supor, para subir, se for a intenção dele. Mas é isso. Acho que estamos no final aí de um movimento de um fractal vendedor, dólar, que pode gerar aí grandes movimentos ainda, tá? Vamos ver aqui, ó. Onde é que vai nosso fractal? Até essa região aqui, ó, 5.231. 5.231. 5.231 a princípio, porque ele pode causar uma exaustão ampliando um pouco essa barra aqui de 822 pontos que começou nessa região aqui, tá? Fechou, pessoal? Então, assim, primeiro alvo é perder esse fundo aqui, né? Não criar zona de congestionamento agora e descer reto aqui para essas regiões, tá? Aqui no diário. Então, teste de fundo, teste de mínimo. E não pode falhar o teste. Porque se falhar, ele não vai no alvo agora, né? Tá? E a taxa mínima aqui, ó, 20% no topo do caixote. Que dá nessa linha de liquidez do 5.470. Ou seja, um pouquinho abaixo do 5.505, 5.550, que nós tínhamos dito que era um alvo ontem, né? Que era um alvo aqui. Tá? Fechou, pessoal. Sucesso a todos aí, bons trades. Desculpa o recap aula, né? Acaba sendo uma aula ainda
da mentoria, indiretamente, né? Mas bem calculadinho, mercado entregue para vocês. Até mais. Bons trades!